Bem-vindos a mais um podcast Encontros Sociais, oferecidos pelo Instituto Idem. Hoje nós estaremos na segunda série que trataremos sobre a Agenda 2030 e os direitos da criança e do adolescente. Hoje no episódio nós trataremos sobre a ODS 2, que fala sobre Nutrindo o Futuro, uma alimentação segura, saudável e acessível para as crianças. E hoje aqui conosco nós temos três personalidades muito importantes dentro desse tema que nós trataremos. Como participantes nós temos a Ariane Feltrin Passuldi, ela é coordenadora do SESC Mesa Brasil, em Santos, São Paulo. A Maristela Leamari, que é representante e fundadora da OSC CEASO, Centro de Ação Socioambiental em Osasco. Temos também aqui a Iraildes Pereira Rosa, ela é presidente do CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar de Carapicuíba. Então hoje, antes de começarmos, né, estamos muito curiosos para poder saber um pouco da história de vocês e a contribuição. Como nós falamos, hoje nós teremos uma breve reflexão que será o tema central para que dali surjam as perguntas e os esclarecimentos devidos. Para se ter uma ideia, a nutrição infantil é capaz de proporcionar efeitos no organismo até mesmo vários anos depois. Quando a pessoa chega à fase adulta, isso significa que tudo aquilo que é consumido durante a infância reflete na qualidade de vida futura. Então, meninas, essa reflexão é algo muito importante. E para isso, nós vamos começar com a primeira pergunta para a nossa participante, Ariane. Ariane, conta pra gente o que é o Mesa Brasil. Bom, bom dia a todos, né? Obrigada, né, pela presença e pela oportunidade. Bom, o Mesa Brasil é um programa com o objetivo de minimizar a fome, a insegurança alimentar, o desperdício e a má distribuição dos alimentos, né? Nós conectamos as empresas doadoras com as instituições sociais, né, que precisam dessas doações. Nós trabalhamos com a parte educativa também, com ações permanentes, tentando compartilhar e acolher, né, as necessidades em relações a cursos, oficinas, boas práticas, higiene. Então, tanto a parte educativa quanto a parte da colheita das doações, né, é realizado pelo programa diariamente, esse ano fazendo 30 anos. Olha que importante, hein? 30 anos de um programa tão importante, né, para a alimentação saudável. Vamos também perguntar para a nossa querida Maristela, que é a fundadora, né, da SEASO. Conta pra gente como é que surgiu o projeto. Agradecer por estar aqui, né, pela oportunidade de trazer a SEASO, né, falar um pouco do nosso projeto. Eu sou fundadora do projeto desde 2000. Aliás, eu trabalho com a comunidade desde 98, sempre com grupo de jovens, a alimentação, grupo de mães, aí se diz aí, nós fizemos, participamos da comunidade já há muitos anos. E nós temos um projeto onde que a gente trouxe uma multinacional para fazer umas bolsas, sacolas de banners, caixinhas de leite. Daí, então, nós partimos para um projeto de uma alimentação saudável. Por quê? A gente vê muitas pessoas doentes, com falta de uma alimentação adequada. E aí nós fizemos esse projeto em 2010, alimentação saudável, e, e aí nós fomos em busca do quê? Um espaço físico para a gente plantar, né? Isso veio sair em 2017. Hoje nós estamos numa área de 1.970 metros, uma horta onde a gente planta todos os produtos naturais, né? E a gente vende para a comunidade, leva para feiras ao ar livres, a gente leva para prédios que faz
a feira dentro do condomínio, para a OAB. Então, nós tínhamos bastante pontos de vendas, né? Mas como o nosso projeto, ele é assim, a preço ainda popular, é um preço acessível para todo mundo, a Uhum, gente não tem um retorno, uhum, né? Então, por isso que a gente busca muito parcerias para uhum. atender a comunidade. Que nem a gente atende 30 famílias com banco de alimentos, né? 10 com a cesta básica, e assim a gente está na luta para trazer uma alimentação de qualidade e ajudar a pessoa, né, a viver um pouco mais. Ótimo, interessante, muito bom que o nosso público ouça, né? Agora vamos direcionar a nossa curiosidade, nosso questionamento para uma pessoa também muito importante, que é do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Carapicuíba. E o conselho, né, ele tem um papel importante e eu preciso muito que a nossa querida Iraildes, ela possa falar no que consiste o CONSEAD. Fala aí para o nosso público. Olha, bom dia a todos e todas, né? E saudação tradicionais. Sou a Yaira Hildes. A minha luta é de muitos anos, né? Aqui em Carapicuíba, como na Bahia, né? Como eu tenho o terreiro aqui na cidade de Carapicuíba, como eu tenho na Bahia. Mas também eu tenho a Associação Cultural Assistencial São Carlos São Damião de Carapicuíba, que o candomblé, ou tradição de matriz africana, sempre luta pelo alimento, sempre luta para ter um prato de comida em cima de uma mesa, para que todos que chegam tenham um pedaço de pão para comer. E vindo da tradição, onde que eu tenho a Associação Cultural Assistencial São Carlos Damião de Carapicuíba. Há 44 anos, associação do lado, o terreiro de candomblé do outro, cada qual no seu, cada qual. E com a associação, ali a gente luta pela fome, luta para fazer uma criança sorrir. Como eu digo sempre, vamos juntos dividir o pão. Hoje nós temos o apoio da Fundação Alphaville, temos o apoio da Cacau Show, que toda Páscoa nos leva, 2016, ovos de Páscoa. Temos o Lucila Saúde da Granja Vianas, e assim também nós temos a colaboração da própria cidade de Carapicuíba, que toda quinta-feira leva frutas, legumes, né? E nós na associação temos o almoço que a gente faz para o povo da rua. A gente busca as famílias vulneráveis e crianças também, que meu foco alto são as crianças e os adolescentes. Vivi e cresci para isso, por uma fase que eu passei na Bahia quando criança. E esse pessoal chega na associação, ali a gente chega, manda tomar banho, cortar o cabelo, e eles sentam na mesa para almoçar. Ali é acompanhado da sobremesa, do refrigerante, depois uma roda de conversa, perguntar qual o porquê de estar jogado essas crianças, adolescentes, por que morar debaixo de um viaduto, por que dormir deitado na rua. Ali nós temos a psicóloga que cuida desse item, fazer a roda de conversa com todos eles, que passa por isso. Eu agradeço imensamente toda essa equipe maravilhosa que dá essa oportunidade de eu estar aqui hoje, falando desse povo que precisa tanto de nós, né? Para que possa ter uma comida saudável. Passando por isso, aí eu fui eleita a, a presidente do Conselho de Carapicuíba, Conselho de Alimentar
o Conselho de Segurança Alimentar, Nutricional e Saudável. Sobre isso daí, a gente sempre procura estar juntos nas escolas, vendo o alimento da criança, vendo um problema de um, problema de outro, que toda hora chega a gente falando da comida, falando do alimento, falando uma série de coisas, né? E isso é muito importante, a gente lutar pelo COSEA, porque ali a gente luta pela alimentação saudável, né? Uma fruta, tudo que vem. E a minha luta foi muito grande, que eu fui para Barretos lutar para ir, de lá eu fui, disputei 600 pessoas, fui para Nacional, hoje eu sou nacional a Brasília em dezembro, e também passei, né, para lutar pelo povo, lutar pela fome, lutar pelos adolescentes, lutar pelas crianças, que é o meu maior foco, tá? Desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando da palavra fome. É tão duro a gente olhar para uma criança e ver que ele não tem o que tomar café, o que almoçar meio-dia. Saber que na mesa de cada um de nós tem comida. Fora disso, temos também a fabricação de vassoura, de garrafa PET. Para quê? Fazer rendas para as mulheres vulneráveis. Ainda está devagar, mas já temos colaboração. Uma garrafa PET, você toma um refrigerante, joga a garrafa fora. Não. Por que jogar a garrafa PET fora? No lixo. O meio ambiente, nas águas, entupiu, encheu os rios. Não. Aquela garrafa a gente aproveita e dela fazemos uma vassoura, limpar a casa, varrer o chão, e traz rendas para as famílias vulneráveis. Esse é o nosso trabalho. É que eu não trouxe uma, que eu não sabia a minha pauta. Fazemos a vassoura de fio fino, a vassoura de fio grosso, o varal, também das tampas dessas garrafas PET, faremos os brinquedos também. Então, aquilo que é jogado fora, nós aproveitamos. E quero encerrar desejando a todos nós saúde, força, paz, amor e união. Prosperidade. Não, não encerrou ainda não. Ainda temos muita coisa, mas muito obrigado aí, né? Cada um falando um pouco. Eu queria agora direcionar minha pergunta para a Ariane. Ariane, só essa pergunta que eu acho muito interessante. Em 2022, cerca de 126 milhões de brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar. O que seria isso? Bom, para falar de insegurança alimentar, a gente tem que falar de segurança alimentar e nutricional, né? Sim. São os conceitos de o nosso direito humano, alimentação adequada, saudável, em quantidade e qualidade, né? Respeitando a nossa diversidade cultural, ambiental, social, né? Então é um direito que todo brasileiro tem, né? Isso é lei, é Constituição. A insegurança alimentar, ela nasce numa classificação da fome, né? Que é uma palavra que a gente conhece, que ela vem pesada há muitos anos, e daí teve uma classificação dos níveis de fome, né? Os níveis de insegurança alimentar, quando eu não consigo atingir a segurança, né? Essa classificação do direito à alimentação adequada. Então, a insegurança leve, moderada e grave classifica o quanto o indivíduo mexe na qualidade dos alimentos para conseguir se alimentar. Depois, num segundo grau, você tem uma redução de quantidade para os adultos da família e a qualidade já foi afetada por uma questão de recurso, né, de disponibilidade, do que eu consigo ter acesso. E, por fim, é quando ficam sem refeições, né? Os adultos pulam refeições e as crianças da família já são prejudicadas também, né, em quantidade, em qualidade, né, e não conseguem realizar todas as refeições do dia. Né? Então, na pandemia se falou muito, né, das classificações, dos dados, né, que acabou ficando mais em evidência
por várias questões, né? Mas que já tinha um cenário crescente antes mesmo da pandemia aparecer e se estabilizar, e que agora, né, dados recentes até desse ano, acho que mês passado saiu alguns dados já mostrando algumas melhoras, né? Mas temos um longo caminho aí para percorrer, muitas assistências, muitas ajudas, muitos programas, muitas iniciativas, né, trabalhos, que são a nossa parte, né, o nosso papel também. Muito bem, bem explicado para o nosso povo. A querida Maristela, é, cita para gente algum resultado que vocês alcançaram do projeto de vocês, assim. Um exemplo de vida, uma história de vida. Bom, lá nós temos muitas ervas, né? Tem a, como que fala assim? É, quiabo, beterraba. Então, tudo isso daí nós não usamos nenhum tipo de veneno em nada, né? A couve, tudo. Então, as pessoas se alimentam de uma coisa, não que seja assim 100%, porque mesmo como ela falou, nós estamos ao lado de uma saída da Castelo Branco. Então, não é, né, 100%, mas já é um meio caminho andado. As pessoas sentem a diferença da alimentação sem nenhum tipo de veneno, né? Elas sentem o sabor, as ervas. Tinha até um senhor que ele estava com um esporão no pé e ele foi, isso já é um caso que aconteceu, Uhum. e ele falou que da moringa, moringa oleifera, já ouviu falar? Já. Ela vem da Índia, né? Então nós temos muitas árvores que a gente plantou, foi a primeira coisa que nós plantamos. E ele não só tomou o chá, como banhava o pé. Aí ele veio, uma semana depois, já andando, e falou assim: Nossa, não é que foi bom? Eu falei: Olha, eu conheço que ela é muito boa para muitas coisas, né? Diabetes, colesterol, queda de cabelo, emagrece, porque ela é um antioxidante. Mas eu não sabia disso. E aí, claro que um conta para o outro, um conta para o outro. E aí, então, quer dizer, você vê resultados, né? Das folhas. Ah, por que a folha de batata sem nenhum tipo de veneno faz uma diferença maior no chá, né? Por que que a alfavaca? Coisas assim que nem a minha formação é psicopedagoga. Então eu aprendi tudo isso na prática. Ah, como que você aprendeu a plantar? Bom, a plantar, minha mãe, nós tínhamos um quintal grande que parecia uma chácara. Uhum. Queria um limão, ia para o quintal. Queria uma Uhum. manga, tinha no pé. Goiaba, então tudo isso tinha. A minha mãe tinha couve. Nossa. Então nós fomos criados com uma alimentação de qualidade, né? Então ali a Bom, gente já tem uma estrutura, um histórico já bom. Então dali a gente já aprendeu e veio para esse projeto com a cara e a coragem, Sim. né? Mas a gente vê muitas pessoas dando relato, né? Da nossa plantação, das nossas ervas, e então isso daí é muito gratificante. É interessante que cada uma das entrevistadas complementam a outra, né? De alguma forma. Agora, Iraildes, eu queria sim. que você falasse lá, você é presidente do Conces aqui de Carapicuíba, e como você falou, você já foi a Brasília. Qual é o seu papel lá para levar assim as desigualdades, principalmente alimentar, do seu município? Porque o Brasil ele é enorme. Então, imagina lá uma representante de Carapicuíba levando em loco, né, a sua necessidade da falta de alimentos, nutrição, miséria. Qual é o seu papel lá quando você chega em Brasília, quando você chega representando a conselheira desse Conselho de Segurança Alimentar? A gente primeiro, na eleição do Conselho Regional, a gente Uhum. põe as pautas, né? Que mais a gente precisa na cidade, né? É,
depois, se passa aquela pauta, para nós é importante lutar. Aí da regional vem para estadual, da estadual aí que vai para nacional, né? Aí quando chega nas plenárias, a gente, na hora, exibe aquela pauta e aí, se ela é aprovada, aí fica nas apostilhas, né? Aí volta para o município e a gente vai lutar pelaquela pauta que é aprovada. É Uhum. que no momento até eu estou fazendo na cidade, que a nossa luta em Carapicuíba é pelo Banco do Alimento, né? Como o senhor fez a pergunta sobre o que a gente faz. Pois é, chega o caminhão de alimentos, frutas, legumes, verduras, eles mandam para a associação. E lá o que é que a gente faz? São 8, 10 associações que tem em Carapicuíba. E todas elas o Conselho fiscaliza se realmente aquele alimento que chega distribuído, ou se as pessoas vão vender, ou vai deixar só para dentro de casa e família. Não, aquilo é para dar para as famílias vulneráveis, né? Aí a gente junta, como eu já tenho também meu pessoal cadastrado, a gente anuncia, chama e eles vêm e, até muito importante, leva os alimentos, cada um para sua casa. É um dia assim muito importante que eu carreguei assim na minha mente uma pauta que o secretário Gonzaga falou para mim: Mãe Iraildes, essa semana nós temos muita jaca. Eu falei: traga a jaca. Levou um caminhão de jaca. Gente, o pessoal abraçou a jaca como se fosse Só se via gente saindo, ainda brincou há quanto tempo na Bahia, no norte, não como jaca. Uhum. Carregaram a jaca, né? Que a jaca é um alimento. Sim. E da jaca também se faz o doce. Da jaca se faz vários itens, né? Que a gente usa com. Dá para congelar, né? O gomito. Não, vários itens a gente faz bolo da jaca. Cozinha o caroço, olha Faz que é aquele caroço, maravilhoso, E faz de Verdade. tudo. O caroço né? é um grande fundamento Não é? para nós do candomblé. O caroço da jaca carrega um fundamento extraordinário. A jaca dura e a jaca mole. E a jaca se divide em 2 tipos, a dura e a mole. Muito bem. Aí viemos aí, né, a ação, né, do conselho e a solidariedade, né, a divisão. Agora vamos voltar, né, para a Ariane, né, também, que aqui as OSCs aqui também tem representante do conselho e ela que é também um programa muito importante que ajuda, né? Ariane, me fala assim, você tem ideia assim no estado de São Paulo, hum, quantas entidades ou mais ou menos, não precisa ser algo assim Não, que são beneficiados assim para você assim poder falar. tá. Aqui no estado nós somos em 20 unidades do MESA, né? O Uhum, programa ele é de âmbito nacional. sim. Então, falando do estado de São Paulo, 20 unidades, mais de 1.200 instituições sociais cadastradas. A gente tem um atendimento aproximadamente de 407 mil pessoas, de 0 a X idades, né? Então, a gente tem um grande volume de crianças e adolescentes, claro, né? Que é inclusive a frase inicial de reflexão. E pensando que, né, a alimentação do adulto, ele começa na fase do bebê, daquela mulher saudável que vai amamentar, que precisa estar bem alimentada. Então, pensar em segurança alimentar é para todos, né? A criança que vai virar o adulto que vai gerar outra criança, outro ser. Então, é cíclico, né? Sim. Então, o programa, a gente tem as particularidades das instituições, que são abrigos, creches, contraturno, casas de repouso, casas de pessoas com necessidades especiais, albergues, famílias, né, que estão em situação de vulnerabilidade, associações que atendem essas famílias também. Então, a gente tem um perfil de atendimento bem amplo, né? É um trabalho diário, né? A gente coleta os alimentos de manhã,
e à tarde a gente entrega às instituições, né? Como a colega falou do banco de alimentos, o Mesa trabalha com banco de alimentos no formato colheita urbana. A gente não tem um estoque. A gente coleta todo dia e entrega todos os dias. Nossa, isso Você aí. também não tem banco de alimento? A gente tem o SECAM, né? Que é Ah, o Centro tá. de Poderia Captação. aproveitar Que já. é o Centro de Captação e Armazenagem do Mesa Brasil, fica aqui próximo, né, aqui na capital, e daí ele consegue armazenar maiores volumes. Ele sim tem o estoque, consegue receber da indústria, do Ceasa, dos agricultores, esses alimentos que estão ou perto da validade, ou que não têm fins comerciais, né, por algum motivo. Então, o Centro de Captação do SESC, ele faz o armazenamento aí nesse formato de banco de alimento mais presencial, mais físico. É que a capacidade é muito maior, né, para atender, né? Sim, e ele dá apoio para as unidades do interior, do litoral e da capital, né? A gente muitas vezes vem retirar os alimentos aqui para distribuir, para complementar, né, a entrega que a gente tenta atender as instituições uma vez por semana, né? Então, a doação ela é sazonal. A gente não sabe quanto de manhã vai sair para coletar, mas a gente sabe quantas pessoas tem para atender, né? Quantas precisam daquela doação e Sim. estão contando com essa entrega. Isso é bem, É, né? Uma conta que não fecha às Sim, vezes, né? infelizmente. Eu vou fazer uma pergunta, duas perguntas chaves que poderiam servir para qualquer uma de vocês e queria que se voluntariassem uma para poder de vocês a responder. Primeira pergunta chave, uma. Como vocês veem um mapa da subnutrição da população brasileira mundial? Como é que vocês veem isso, mapa, quando vocês veem na notícia, quando vocês veem? Como é que vocês veem o Brasil nesse posicionamento da nutrição? Bom, dá para ver que é bem doloroso, né? Falar, ah, não, mas nós estamos ainda com muita gente necessitando dessa alimentação, né? Muitas pessoas, famílias, você vê, um idoso recebe, né, o seu dinheirinho no final do mês, e esse dinheirinho ele sustenta a família inteira, porque a filha voltou com mais 3 filhos, né? Então são famílias desestruturadas, né? Volta ali e tudo por conta daquele salário do aposentado. Então, o que que nós fazemos lá? A gente conseguiu fazer, nós estamos na fila de espera do Banco de Alimento de Osasco, e nós temos uma parceria com a CISA, né, do Casa dos Irmãos Samaritanos, onde a gente ganha 10 cestas básicas todo mês e é doado para 10 famílias. Mas isso não basta. Cada mês tem mais uma pessoa. Aí o que que você faz? Ah, você mora sozinho? Então vamos dividir. A gente acaba dividindo até as coisas que a gente pega, né? Então você vê que não está assim abaixo. Tem muito ainda, muito desemprego, né? Alimentação que nem quando a gente limpa canteiro, tem várias instituições que a gente já manda, você entendeu? Porque que nem a Escarola, a última vez, nós mandamos para uma instituição. Por quê? Elas já vão pegando pendão. Então, antes de se estragar, a gente doa, faz doação também. E quer dizer, a gente também ajuda um pouquinho, né, a desnutrição, né? Ajuda mínima, mas é o que nós podemos fazer também. Sim. E você, Ariane? O que que você Eu acho acha? que tem várias reflexões sobre o que que é também a má nutrição, né? Porque a gente fala da falta do alimento e também podemos falar dos alimentos errados, né? A gente tem casos de obesidade, né? Incidência muito grande em crianças, né? Vamos avaliar aí dados antes da pandemia, uma a cada 3 crianças tinham problema de sobrepeso, né? De obesidade, pela mudança cultural dos alimentos, né? Muitos alimentos industrializados, ultraprocessados, né? A gente tem que tentar resgatar a alimentação caseira, alimentação mais saudável. O SESC tem o projeto Experimenta, né? Que é no mês de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação. A gente faz ações, né, educativas em todas as unidades do SESC, focando para alimentação de qualidade,
para os princípios do Guia Alimentar Brasileiro, que está fazendo 10 anos agora, né? Agora em 2024, que classifica os alimentos, dá um norte para a população, não em quantidade, mas em qualidade. Né? A gente tem que resgatar como era o nosso hábito cultural alimentar antigamente. Comer o arroz, o feijão, a proteína, a salada, a verdura, né? Essa questão da mulher no mercado de trabalho, o tempo reduzido, né, para o preparo, mas eu acho que a gente tem que investir, que tem alternativas, a gente tem métodos aí de cocção, de elaboração de pratos, que incentive esse hábito, né, alimentar mais adequado, né, com comida de verdade. Então, olha, isso é Verdade. importante. Irailde, você tem algo a complementar sobre isso? Tenho. Você falou, a colega falou aí sobre o Banco do Alimento de Osasco. Osasco não tem banco de alimento? Tem o Banco de Ah, Alimentos. Nós temos 30 famílias cadastradas lá. porque eu conheço, eu ajudei a fundar o Banco do Alimento de Osasco. É. Aí você falou assim, eu fiquei tudo. E quando você falou das ervas, né, na fala anterior, as ervas é muito importante. As ervas delas se faz também salada, que as ervas é o alimento, né? E é muito importante. Outra coisa, no COSEA e na tradição de matriz africana, a gente passa a saber e conhecer sobre as frutas que carregam doce celestial. O doce de cada fruta, a gente não faz avaliação. A gente não dá valor às frutas, que é um alimento sagrado. Tanto que no meu projeto, que eu tive agora, da Lei Paulo Gustavo, eu coloquei o nome Sagrados e Visíveis. Por quê? Porque a gente, às vezes, não dá valor. Você chupa uma melancia, não dá valor a ela. Você chupa ou come a jaca, não dá valor. Come uma maçã, não dá valor. Que ali carrega um doce celestial. A fruta para nós, tradição de matriz africana e no COSEA, ela representa saúde, alimento, né? E tem outro item também que ela representa, que até eu esqueci no momento, mas a fruta nós temos que dar muito valor e procurar saber por quê que a fruta uma é verde, azeda até o meio para cima ela madura e porque é doce. O limão é azedo de uma vez. A laranjapeira, ela verde, ela é azeda, depois ela fica doce. Quem tem um doce celestial e que é doce do começo ao fim, a melancia, a maçã, a laranja-lima, a banana. Nós temos 4 qualidades de banana. Nós não dá valor a isso. Banana. O que diz banana é uma coisa assim que ninguém dá proveito o que Deus, o homem que nos fez, que nos deixou o alimento. Cada banana tem um porquê dela, tem um que querer, vamos dizer assim. Mas a gente não para um pouco para conhecer. É a mesma coisa, aproveitando esse momento, da reza do corpo. A gente só lembra do corpo quando está com o quê? A dor de cabeça, dói o pé, dói o dente. A gente não lembra de amanhecer o dia, fazer assim, ó. Ori, obi, ibileuá, ori, obi, ibileuá, o meu coração, ibileuá, os meus olhos, ibileuá, ori, obi, ibileuá, minhas pernas, ibileuá, é a reza do corpo. Se a gente parasse um pouquinho para olhar pelo corpo,
nós não tínhamos tanta doença, né? É a mesma coisa de você comer a fruta e não dar o valor que ela existe. Aí a gente vive o quê? Em cima do remédio, em cima da farmácia. A gente mesmo acaba se matando e não dá valor que Deus deixou por nós. Por mais que a gente é tradição de matriz africana, mas nós temos um reconhecimento muito grande pelos poderes que Deus deixou. Aqui está Deus. É verdadeira? É. Aqui está Deus, com os poderes que Ele tem. Acredito que essa entrevista, esse momento que nós estamos aqui, é muitíssimo importante para nós. Né? Que eu quero até agradecer, que aí você fala, olha o seu nome que você trouxe. Você sabe por quê? Você trouxe o nome Ariane. Você sabe o significado? O de batismo que a minha mãe falou, eu sei, né? Ariane? Pelo menos pela história da minha mãe, é a deusa da guerra, né? Da força. Cada nome também tem um significado na O vida. meu é Estrela do Mar. E o seu? Dani. Seu nome é o quê? Dani? Dani. A gente acredita no que o pai e a mãe falam, né? É. Mesmo porque Mas é não uma tá verdade, errado. porque é uma Mas- verdade para eles, né? É uma verdade por ele, eles têm o porquê de colocar o nome na sua pessoa. Por isso que é importante, às vezes, olhar para a pessoa antes de dar o nome, né? Esperar o bebê nascer, né? Para dar o nome. Porque às vezes a gente dá um nome que não combina, né? Isso. Verdade. Então vamos à luta. Iraildes, muito bom você ter feito esse resgate, né? Muito bom mostrar que nós temos que voltar às raízes, nós temos que voltar ao natural. E esse voltar ao natural é algo que só faz bem quando você volta àquilo que é original. Porque tudo quando se fala, né, um carro, a peça é original, tudo que é original, tudo que é da natureza, tudo que vem da cultura, tudo que vem é algo que nos ajuda muito. E hoje teve uma riqueza aqui, né, em termos de teorias, práticas, resgates de valores, crenças. Muito obrigado aí por isso. A outra pergunta é que é uma coisa que tem sido falado muito ultimamente sobre os alimentos ultraprocessados. Eu jogaria essa pergunta. O que você diria sobre esses alimentos ultraprocessados? Porque é algo que eu vou falar eu mesmo, eu custei a entender. Porque quando a gente é criança, a gente quer o mais gostoso e o que tem mais cor para a gente, não importa o que seja, não é, minha querida Irailde, Maristela e Ariane. Então, queria que você falasse esse ultraprocessados, que é algo que muitos dos nossos ouvintes não sabem o que significa. São formulações, né? A gente tem dificuldade de identificar o alimento naquele produto, vamos pensar assim, né? Então, os produtos ultraprocessados, eles têm conservantes, corantes, emulsificantes. Eles têm ajuda de aditivos para manter sabor, né? Muito sódio, tempero, cor artificial, né? Então, quando você olha um alimento ultraprocessado, um produto ultraprocessado, você não se recorda nem se ele tem algum alimento de origem, né? Então, você acaba se afastando culturalmente daquele alimento in natura. O guia alimentar, ele fala que você pode consumir o mínimo possível, né? Mesmo porque, quando a gente pensa no doce da infância, né, a gente tem doces caseiros que não são ultraprocessados, que utilizam açúcar com fruta, ou um arroz doce, uma canjica, que daí não cai nessa classificação. Mas a gente tem, por exemplo, alguns produtos à base de chocolate, né, ou a de cacau, que você até pode minimizar, né, a utilização desses ingredientes. Esses produtos ultraprocessados têm sabores intensos, muitas vezes deixam a pessoa um pouco viciada pelo paladar, por muito doce, muito salgado. Então, eles acabam sendo muito expostos em marketing, propagandas, nos supermercados, né? Eles ficam muito à vista, principalmente das crianças, né? São coloridos, são chamativos, são em grande volume, e eles não colaboram, né, com o equilíbrio da nossa dieta.
Por isso que a gente tem que consumir majoritariamente alimentos in natura e minimamente processados, né? Então, eu falo das frutas, das verduras, dos temperos, das carnes, dos ovos, do leite. Os processados que têm uma pequena interferência da indústria, mais como conservação. Então, quando a gente fala da ervilha enlatada, do milho, de um atum, né? Eu peguei o peixe e fiz um processo de conserva. E minimizar o consumo dos ultraprocessados, né, para ter uma alimentação equilibrada e uma condição física, né, e nutricional mais harmônica, né. Então é uma aula, né? A É, pessoa, Entendo, a ela fez pessoa aí lendo o uma. rótulo, ela consegue isso. identificar. Quando você lê a lista de ingredientes, que é obrigatório que todos os produtos industrializados têm, você vê nomes que você não reconhece, né? Nomes diferentes, exóticos, Sim. que são esses conservantes, né? Esses acidulantes, emulsificantes, né? Que vão dar sabor, consistência, textura. Então, uma dica, né, para quem está ouvindo é como que eu identifico, né? É lendo o rótulo, né? Sabendo a procedência de onde vem aquele produto. Sim. É, eu queria que alguma de vocês duas aqui e falem, né, se vocês é, se voluntariam, né, que falassem assim a importância assim de uma alimentação saudável, é, em que ela também implica no dia a dia da comunidade? Só essa pergunta para a gente tentar finalizar. Quais são os malefícios ou benefícios, né, que de uma alimentação saudável e de uma alimentação não tão saudável ou de ultraprocessados aí, Iraildes e Maristela? Bom, eu acho que todos nós consumimos algumas coisas, alguns fora do natural, né? Que nem o refrigerante. Todo mundo fala que faz mal, mas quem deixa de tomar um refrigerante, né? É, uma alimentação saudável é bem melhor do que uma outra que vai, agrotóxico, né? Faz muito mal. Claro que faz, né? Todos nós sabemos, mas quem consegue viver de uma alimentação saudável? Você já foi no mercado? Você viu o preço de um orgânico? Então, não é todas as famílias que conseguem ter uma alimentação saudável, né? Então, o nosso projeto é justamente isso, para pegar essas pessoas, resgatar e conscientizar de uma alimentação de qualidade, que vai fazer bem, né? Porque você come muito coisas assim processadas, que tem todos esses tipos, mas também tem o que é para conservar, né? Uhum. Conservante que você vai ter uma durabilidade maior aquele produto, né? Então eles têm que fazer isso também, porque senão fazem hoje, amanhã acaba perdendo. O orgânico não, você planta hoje, se não consumir, dentro de 15 dias, você pode tirar e jogar fora, porque aí ele já cresce, ele já vira semente, então é todo esse cuidado. E numa outra horta comum, eles usam a pesticida, né, ou todo tipo de venenos para conservar, para dar cor, para crescer, né? Para ficar mais tempo na geladeira. Então, cada tipo é uma coisa. Então, quantos venenos você não come? Sim, então, Bastante. é. E nós estamos pelo horário um pouco avançado, né, gente? Já. Porque é, temos compromissos, mas de qualquer forma, eu gostaria de perguntar, agora nas considerações finais, vocês teriam algo para alguma pergunta, algo a acrescentar? Vocês convidadas aí para acrescentar do que foi falado, algo que vocês não deixaram de falar, ou que achariam também importante, pode falar agora. Vocês têm, Bom, pessoal bom. dos convidados, da plateia? Bom, posso finalizar então? Colocar Claro, minhas querida, considerações? claro. Bom, queria deixar o convite para todos, né, sempre colaborarem, ajudarem de alguma forma, né, o terceiro setor, e as empresas e as fundações e os institutos que trabalham pensando na sustentabilidade de forma geral, né?
E informar que quem quiser ser parceiro do Mesa, quiser ser um doador, né? Feiras, mercados, casas de bolo, açougues, indústrias, né? Mercados municipais, ou até produtos de higiene e limpeza, que nós também coletamos, né? Foi uma demanda da pandemia, mas que é necessário, as pessoas precisam desses itens também nas suas casas, né? Ou que possa colaborar com alguma prestação de serviços, transporte, combustível, de alguma forma, entre em contato com o Sesc São Paulo, né, para Uhum. fazer parte desse ciclo do bem, né, de ajuda, de solidariedade, para a gente juntos, né, poder minimizar os efeitos e a sensação da fome, né? Completando, pegando o gancho da fala aí da colega, é falar para que a gente possa ter parcerias, que a gente tem cadastro, e a gente distribui muita cesta básica, distribui o produto de limpeza, distribui, como é que eu posso dizer, o leite, né? Então, eu encerro também fazendo um pedido de parceria, que lá qualquer um pode chegar e ver. Eu atendo 18 comunidades na cidade de Carapicuíba, eu não, associação, Uhum. né? Não posso dizer só eu, porque tem a diretoria da associação, Uhum. entendeu? Então a gente precisa, essas pessoas que chegam às vezes descalço, pessoas que chegam de roupa rasgada, pessoas que chegam famintas. Precisa ver, cada 15 dias a gente faz esse almoço comunitário aos domingos. E a gente às vezes tem vontade até de chorar. Quando a gente faz a roda de conversa, por que a roda de conversa? A gente quer saber por que aquele adolescente está lá jogado na rua, que a gente passa, tem até nojo. Por que ele não toma um banho? Por que ele não corta um cabelo? O que é que eu ouço? Tem uma psicóloga que sempre... que eu gosto das coisas bem... Porque a gente vai ter... Depois que eles almoçam, se sente bem, aí cada um vai falar, a gente ouve. Desgosto familiar, o problema que mais destrói um ser humano é o problema de amor, né? Isso acaba. E dívida, né? São as piores coisas que a gente ouve desse povo que vive jogado na rua. A paixão é tão grande que não é brincadeira, que a pessoa acaba se jogando, ó, tanto faz como tanto fez a vida. A dívida é demais, se joga como temos aí a Cracolândia. Aí a pessoa dá para isso, beber, usar droga, tal. Eu tenho, pessoal, 2 pessoas drogadas. Eu estava na cidade de Carapicuíba, quando veio 2 pessoas me pedir dinheiro. Falei, nossa, você é jovem, pedindo dinheiro, por que você não trabalha? O pessoal tem nojo de mim, não me pega para trabalhar. Eu dei o endereço e dei o dinheiro para ele de condução. Ele foi direto e tem muita testemunha disso. Lá, né, eu tenho uma loja de artigos religiosos, e aí ele foi até a loja. Falei, você apareceu aqui? Sim. Eu dei roupa, mandei cortar o cabelo, que dava até medo do cheiro forte. Digo para vocês, é dos melhores que eu tenho que fabrica vassoura de garrafa PET, que a vassoura é complicada, né? A prefeitura lá nos doou espaço público, então eu não pago água nem luz. Mas agrega essas pessoas, é um dos melhores que eu tenho que trabalho, para trabalhar. O outro item eu quero falar, a gente temos o CONSEA, mas para o CONSEA ter êxito e força, estamos tentando na Câmara para aprovar o CAISAN e o CISAN. O CAISAN já foi aprovado, está faltando o CISAN. E peço a colaboração de todos para que a gente possa ajudar todos os necessitados. É assim que eu encerro a minha fala. Não, muito bom. O interessante que eu não poderia deixar de falar, vocês observaram que todas essas questões
alimentares, saúde, ela desembocam em problemas sociais. A assistência ela acaba abarcando, ela acaba segurando. Então você vê como é importante, né? A alimentação, a nutrição, os problemas e outra coisa que a nossa querida Iraídes falou, que eles falam a problemas familiares. E a questão principal, o foco principal da assistência é o fortalecimento do vínculo familiar. Se fala que quando os vínculos eles são quebrados, existem rupturas, o que que acontece? Eles vão para estágios piores, que acabam parando, né, nas cracolândias, em asilos públicos, na rua. Então, você vê que o nosso encontros sociais, né, esse episódio, nós rodamos por várias expressões da questão social, que é a fome, e nós acabamos, né, parando naquele mesmo lugar da sociedade onde ela tem seu fortalecimento enfraquecido, né, ao invés de enfraquecimento familiar. O terceiro setor, ele é bem criticado, né? Uhum, Nossa, que nem eu falei para vocês, eu trabalho com a comunidade desde 98, então a nossa luta é constante. O que que nós precisamos, sim, é parcerias, mão de obra, você entendeu? Um olhar para nós, para fazer um trabalho que nós estamos ajudando, não só a nosso município, a nossa cidade, o estado, nós estamos ali, sempre, batalhando que nem as formiguinhas, né? Só que a gente não tem reconhecimento. Então, a gente precisa muito de parcerias, inclusive até quero agradecer a dois parceiros, que é o Banco de Alimento de Osasco e o Centro dos Irmãos Samaritanos, que é a CISA, que nos doa Isso 10 mesmo. cesta básica todo mês, e com isso a gente consegue levar um pouquinho de amor, um pouquinho de vivência para essas famílias. Então, o que nós necessitamos mesmo é de parcerias, de pessoas que se comprometem, né? Que nem nós temos aqui também um projeto com os não é, eu não queria usar essa palavra, mas os prestadores de serviço, eu tenho 30 homens trabalhando, né, da Central de Penas e Medidas Alternativas, que é o que nos ajuda a alavancar o nosso projeto. Então, eu também sou agradecida, né, por essas pessoas que estão ali, a gente acaba tendo um vínculo com cada um, né, e o respeito, e assim vamos. muito bom. Muito bom Agora a esse olhar. pergunta que não quer calar, finalizando. Vocês levam algo tão importante e essencial para crianças e famílias, que é a nutrição, que é o alimento. E vocês se sentem nutridos pelo que fazem? Entendeu? Ai, que maravilhosa a sua pergunta. Tem que fazer sentido para a gente todos os dias, né? Eu acredito que as minhas colegas compartilham desse sentimento, né? É o que impulsiona, né? Tudo. Começar de manhã, o mês às 7h30 da manhã e todos os preparos para que isso aconteça, toda a equipe que está envolvida. É isso que nos une, né? Com o propósito com a empresa, a nossa missão, o nosso papel. E isso é que fortalece, né? Todos os envolvidos, os parceiros, as instituições, os funcionários que trabalham no programa, os nossos colegas, os nossos familiares, né? Mas é muito lindo, quando a gente consegue olhar o reconhecimento, a ajuda, o trabalho mútuo, né? Então, com certeza, eu me sinto, nutrida, né? Acolhida, e a gente tem momentos que a gente precisa mais ser olhado, ser acariciado, mas eu acho que trabalhar com a alimentação, né, prover alimentação para o outro, né, contribuir de alguma forma, mesmo que seja com um complemento, né, que é o papel. A gente não consegue estar efetivamente todos os dias e garantir todas as refeições no trabalho atual, mas com certeza o complementar, o olhar, o atender é o que faz a diferença no trabalho. Muito bom. Lá na SEASO, nós temos várias ações. A Páscoa, Dia das Crianças, Natal. Então, a gente envolve a família, né? A família, amigos, vizinhos, e a gente consegue estar levando a alegria.
É o que eu sempre digo. A gente tem que ver dia a dia e gostar daquilo que faz, né? Porque você fazer uma coisa forçada, sem ter prazer, eu tenho prazer de estar ajudando as pessoas, eu tenho prazer de ver o outro saindo feliz, eu tenho prazer de ver uma criança sorrindo em ganhar um livro, sabe? Então isso me deixa assim gratificante, não preciso de mais nada. Isso alimenta, né? Ou Alimenta, Alimenta o coração. todos os alimenta. dias. E Que como lindo. alimenta. Sim. Iraídes, como você se sente nutrida? Ah, a gente acaba não tendo palavras, né? Acaba não tendo palavras da gente saber que chega aquela mãe com aqueles filhos seguro, à procura de um pedaço de pão, um prato de comida. A gente distribui cesta de Natal também. O pessoal da Granja Viana leva para nós. Gente, esse ano 2 famílias me fez chorar. Nunca vi, nunca recebi o que é cesta de Natal. Então a gente se sente orgulhoso de fazer, eu digo assim, vamos juntos dividir o pão e fazer uma criança sorrir, entendeu? Então são perguntas assim que emocionam, essa pergunta que ele fez, como você respondeu. A gente não tem assim, palavra específica para dizer, falar sobre isso, a não ser emocionar a gente. Emocionar. Agora, dia 30 de maio, eu vou fazer o almoço do Dia das Mães. Cada mãe que vai, 160 mães, é o que já foi entregue, já está confirmado, mas cada uma vai almoçar, vamos fazer uma roda de conversa, né? E cada uma vai levar uma cesta básica. Nessa pandemia que nós tivemos, nós distribuímos assim, por vez, 250, 300 e tantas cestas básicas, não é história. Nós temos o cadastro, pessoas que doou, estavam lá com a gente, a Fundação Alphaville nos acompanhou o nosso trabalho. Aí foi quando a TEP nos passou para Cacau Show, né? Então a gente tem que trabalhar assim, com vontade, igual você está aí emocionada, para que o povo veja, não vai trabalhar para se aproveitar de um pacote de arroz que veio para você, vamos supor. Eu compro arroz para minha casa, eu compro açúcar para minha casa, eu compro óleo para minha casa. Eu não aproveito daquele que veio para doar. Ele não vem para mim, vem para a gente doar para as pessoas. Então a gente tem que ser bem justo com a gente mesmo, para que a gente possa, Deus e os orixás possam nos dar força e ajudar a crescer. Então as suas perguntas eu agradeço, que foram as perguntas assim, muito, muito importantes. Às vezes não tem nem fala, nem palavras para falar, né? Olha, muito obrigado. Eu estou saindo daqui nutrido, com o coração, e eu creio que cada ouvinte vai estar sendo nutrido. E essa nutrição, ela vai ser contagiante, que muitos que ouvirão estarão contribuindo, ajudando, sendo nutrido com amor, compaixão, contribuição. E é isso. Encerramos agora mais um capítulo, episódio do podcast. E Axé. que muito obrigado a todas que estiveram aqui à mesa, a produção, o Obrigada. Instituto Idem, nossos queridos mestres, Igor, a Eu vou Issa. cantar para eles, Isso. né? Igual nós temos a Lagoa Encantada na Bahia, que tem os mestres que a gente canta assim. Mestres dos mestres, Laricoagi, monge dos monges, Laricoagi. Vai, mestre dos mestres, Laricoagi, monge dos monges, Laricoagi. A terra é santa, a água é vida,
até Santa Água Vida, oh Laricô, Laricô, Axi. Cada vez que se diz uma palavra mestre, é muito importante e tem grande significado. Então, parabéns. Encerramos com essa cantiga linda, emocionante. E mais uma vez, um beijo no coração para todos vocês e que possamos ter mais e mais episódios para compartilhar. Um grande beijo a todos e até a próxima. Axé.